A desconstrução do Sanji. Sanji ama mulheres, demais. Disso tudo você já sabe, eu já sabo, todos nós já sabemos. Mas é impressionante como o Sanji consegue sair de um cavaleiro adepto à poligamia, que é assim depravado, mas que recupera rapidamente ali a compostura. E consegue até dar seu paletó pra uma dama despida, por exemplo. Disso pra um cara completamente degenerado, que só de ver essa mesma mina vestida igual, ele quase morre, e não é nem exagero. Ele literalmente quase morre, devido à hemorragia nasal causada por... E ele ainda quase estoura ali o balão, a bolha que revestiu o navio graças a isso. E eu não entendi muito bem, isso tudo o Oda fez só pra mostrar o tabu que existia na Ilha dos Homens Peixe, de que não pode fazer transfusão de sangue dos nativos pra humanos, nem vice-versa. Com o lance lá do Sanji ter um tipo sanguíneo raro e ninguém do bando ter ele. E tudo isso pra nada, já que esse é um recurso muito melhor trabalhado no final do arco, com o Jinbei e o Luffy. Oda simplesmente pesou a mão na piada e entregou a pior versão do Sanji possível, ao ponto de nem mesmo seus companheiros o reconhecerem. Com o passar do tempo ele não melhora, né, mas volta ao normal, digamos assim. E a hipocrisia dele também é de irritar qualquer um. E a inconveniência então nem se fala. Ele vai com a gadice dele pra cima da Nami e ela simplesmente fala: senta lá, João. E ele mesmo assim se mete no meio da conversa séria dela. Obviamente é um assunto sério, por se tratar do Arlong e a relação dele com o Jinbei, que também envolve diretamente a Nami. Mas o Sanji vai se metendo no meio. O cara simplesmente mete um: o que você disser a seguir vai decidir se eu vou ou não te perdoar. Meu irmão, desde quando isso é sobre você? Simplesmente o último alecrim dourado, o Sanji. E uns 200 capítulos depois, em Holy Cake, vem a hipocrisia dele, porque para ajudar uma pessoa que obviamente não precisa de ajuda no momento, ele é o cara. Mas quando ele realmente precisa de ajuda de verdade, puta que pariu, tem que andar meio mundo atrás do cara, dar umas porradas nele até ele entender. Tudo dava indícios de que a Nami conseguiria resolver seu assunto ali com o Jinbei diplomaticamente. Era uma situação séria, porém relativamente fácil. Cala a boca, moleque! Você é gado! Eu me utilizo a palavra que eu não me misturo com gado! Diferente dessa situação do Sanji, que tava numa merda imensurável. E eu não tô falando da primeira interação em Holy Cake, não. Aquela que o Luffy tomou um chute nas beiças lá. Quando o Sanji leva a marmita pro Luffy velho, que eu não sei o motivo, mas o Oda sempre representa o protagonista ferrado como um velho. A marmita era 15, não tinha R$1 no bolso. O maior pesadelo do Oda, de certo, é virar um pensionista. E tá quase, né? Ele podia fugir se quisesse, já que a Reiju, a irmã dele, tinha trocado os braceletes explosivos por réplicas. E nesse momento já tinha até revelado isso pra ele. E não teria como o Jude matar o Zeff, estando morto. Mas o que o Sanji queria realmente era salvar sua família, mesmo depois de tudo que fizeram com ele. E sinceramente, era uma missão suicida, porque ele teria de bater de frente com um bando de uma imperatriz, sozinho. Isso simplesmente pelo fato de que ele não conseguia pedir ajuda. E isso eu considero muito estranho, considerando que ele foi o personagem que, junto ao Luffy e o Zoro, viram todas as quase saídas do bando, desde a Nami até o Sop. E não é possível que ele não aprendeu nada com tudo isso. Ele é um dos que melhor conhece seu capitão e viu ele fazendo de tudo pra ajudar a Nami e ajudar a Robin e perdoar o Sop. Tanto quanto ele também queria fazer tudo isso. Ele sabia que não conseguiria fazer nada contra Big Mom sozinho, e sabia também que o Luffy não desistiria dele. E mesmo assim, pelo amor de Deus, como ele custou a pedir ajuda. Outra coisa que me irrita um pouco é que nesse mesmo arco, o Luffy fala que só conseguiria se tornar o rei dos piratas com a ajuda do Sanji. E mesmo assim, em Onigashima, após o Sanji despertar e descobrir lá os genes dele modificados, ele passa a ter um dilema do nada, que nem deveria existir. O cara tá lá, né, passando por toda aquela crise existencial, crise de identidade, se ele ficaria não só com os aprimoramentos que seus irmãos também tinham, ou também com a falta de emoções deles. E ele passa a se perguntar ali quem o Luffy iria preferir: o lado humano, que é sempre inútil contra inimigas mulheres, ou o lado guerreiro da ciência, que executaria friamente qualquer um que o Luffy ordenasse. Ele fala que não tem certeza. Beleza que ele tava desesperado ao ponto de pedir pro Zoro dar cabo dele caso ele perdesse as emoções, já que ele pensava que tinha virado uma pizza agressiva com a geisha da capital das flores que tava em Onigashima. Sim, a pizza é loira e tem um espiral na sobrancelha.
Mas é sério mesmo que o Sanji teve essa dúvida, mesmo com o Luffy tendo feito a maior declaração de confraternização que o chefe poderia fazer? Com a Nami e a Robin, ele simplesmente falou que elas eram suas companheiras e pediu pra que elas vivessem. E no máximo ali deve ter dado um bombom com um post-it dizendo bom trabalho em off. Mas com o Sanji não, ele simplesmente disse que sem o Sanji ele morreria de fome, não comendo nada feito por outro além dele, e que ele não conseguiria se tornar o rei dos piratas. O Luffy disse isso, que não seria rei dos piratas e que não comeria. Que é a coisa que ele mais gosta de fazer e a coisa que ele mais gosta de falar. O tratamento especial é obviamente pelo Sanji ser um cozinheiro dos bons. E também porque seria difícil substituí-lo, já que as demandas para o cargo nesse bando existe conformismo em relação a desvio e acúmulo de função, já que cozinhar não seria sua única preocupação. E pensar sobre a sua inutilidade contra mulheres era algo que o Sanji deveria ter pensado assim há mais ou menos uns 1000 episódios atrás. Devia ter pensado nisso em Enies Lobby, né, pra não ter virado um sabão ambulante que mais parecia um boneco pra fins de prazer, e ainda deixou tudo nas mãos da Nami, pré-time skip, porque não tinha nem os Zeus, com clima tact desatualizado, somente com muita determinação e fé. Devia ter pensado isso quando os companheiros dele estavam querendo resolver os vários problemas que eles encontraram em Fishman Island, mas ele, em vez de ajudar, foi só mais um desses problemas, morrendo pelos cantos da tela. Ou alguns minutos antes dele se fazer essa pergunta aí, quando ele ficou de xereca por não conseguir se livrar da Black Maria, colocando dois depressivos pra lutarem contra a mulher que causa depressão. E ainda em Holy Cake, só que mais tarde, quando o Sanji finalmente abre seu coração ali e compartilha com o Luffy seu desejo nobre de ajudar sua família, Luffy diz simplesmente que está lá por ele, e mesmo assim, em Onigashima, ele tinha pachorra de se perguntar se o Luffy preferiria ele ou um robô. Me pegou no combo! Cara, isso é algo que eu acho muito estranho. Como o Sanji foi apresentado lá no seu auge, no Baratie, e foi de um cavaleiro chato, sim, que era obcecado por mulheres, mas que não virava um chimpanzé por ver uma, pra um puta do inconveniente que só faz merda. E eu tinha esquecido de falar, mas também tem o fato de que não só o Sanji, como todos os personagens esqueceram os sonhos deles. E o Sanji, particularmente, trocou o sonho dele, o All Blue, por mulher. E voltando novamente pro ápice, né, virando novamente o Sanji Prime em Holy Cake, mas que daí já foi se perdendo também, já foi dando indícios do Alzheimer que ele viria a desenvolver, esquecendo coisas simples que ele tinha acabado de vivenciar. Só falta o drama dele em Elbaf ser: será que eu realmente sei cozinhar? Ou será que eu realmente gosto de mulheres? Muitos falam que o bando principal de One Piece se tornou uma sombra do que já foi um dia, uma casca vazia que só carrega ali consigo sua característica mais icônica, como se fosse sua personalidade inteira. E eu não discordo disso, já que personagens de One Piece são tantos, mas tantos, isso também dentro só do grupo principal, é tanta gente que o Oda de arco em arco tem que deixar um personagem nas sombras pra outro brilhar, minimamente. É tanto personagem que é difícil até de distribuir o destaque entre eles. Um exemplo é que ele dividiu metade dos personagens pra trabalhar em Dressrosa e a outra metade em Holy Cake. E mesmo assim a Robin teve menos destaque que qualquer personagem da frota do Luffy, e o Chopper teve menos que o Pedro e tanto destaque quanto a Carrot. Eu acho que isso é um problema de obras longas no geral. Mas tá aí, eu já reclamei do que o Sanji, a Robin, o Frank e o Zoro eram e se tornaram, ou melhor, foram resumidos. Tô indo a passos largos de completar o bingo, faltam 6 personagens do bando principal. Esse tema já é muito comentado na comunidade já faz um tempo, mas é legal ver que vocês se interessam em ver um vídeo meu sobre isso, então não se esqueçam de dizer ideias de vídeos que vocês gostariam que eu gravasse. Eu sempre leio bastante comentário e considero as ideias de vocês, então façam a boa aí e já aproveitem pra deixar o gostei aí embaixo. Muito obrigado por assistir até aqui, obrigado a todos os membros, obrigado Antônio Angelo, Sabo Muito Games, Dahiras, Naga, Marozan, Arturius Maximus, Vicotu, Luan Desejo, Cronos, Caio, Órgão e Música Limitada, Douglas Páscoa e Otto Wilson. Se cuidem e até a próxima.